A história de como os primeiros seres humanos chegaram nas Américas é, sem dúvida, uma das maiores aventuras da nossa espécie. É uma saga que a gente ainda está, sabe, desvendando peça por peça. E bem no centro disso tudo, um único crânio, uma mulher e um mistério que atravessa milênios. Ok, vamos direto ao ponto. A pergunta parece simples, né? Mas a resposta... A resposta nos leva para um tempo muito, mas muito distante. E para um continente que a gente mal reconheceria hoje. E olha, isso aqui não é uma simples aula de história, não. É uma investigação científica mesmo. Um quebra-cabeça com peças espalhadas por cavernas, laboratórios de genética e a peça-chave disso tudo guardada nos ossos de uma jovem que viveu e morreu onde hoje é o Brasil. Para entender quem foram essas pessoas, primeiro a gente precisa visualizar o mundo que elas encontraram. Um mundo que, sério, parecia ter saído de um livro de fantasia, povoado por criaturas inacreditáveis. É isso mesmo. Antes da nossa chegada, as Américas eram um lar de uma megafauna impressionante, uma variedade de mamíferos gigantes que, acredite se quiser, era até maior do que a da África hoje em dia. A gente está falando de predadores ferozes como os Maildon, herbívoros que eram basicamente tanques de guerra como os gliptodontes e até parentes distantes dos elefantes. Imagina só, se era a primeira pessoa a botar os olhos nesse novo mundo. Deve ter sido uma experiência de cair o queixo. A grande pergunta é, quem eram os donos desses olhos? Pois é. A principal pista para desvendar esse enigma todo não é uma ferramenta de pedra ou uma ponta de lança. A pista é um esqueleto. O de uma jovem encontrado numa gruta lá em Minas Gerais e que a gente hoje conhece como Luzia. Essa é a idade que estimam para os restos da Luzia, o que faz dela um dos esqueletos humanos mais antigos já encontrados em todo o continente americano. Ela viveu bem no finalzinho da Era do Gelo, uma testemunha de um mundo que estava mudando completamente. E é exatamente aqui que a história fica fascinante de verdade. Porque quando os cientistas analisaram a forma do crânio de Luzia, eles encontraram uma coisa que simplesmente virava de cabeça para baixo tudo o que se achava que se sabia sobre a chegada dos humanos na América. O ponto todo é que a diferença é gritante. O crânio da Luzia é estreito, o rosto é mais projetado para frente, um formato muito parecido com o de populações atuais da África ou da Austrália. Já os indígenas de hoje têm crânios mais largos, rostos mais planos, uma característica ligada a povos lá do Nordeste da Ásia. E aí, como é que se explica uma diferença tão grande? Com a descoberta da Luzia, a ciência ficou dividida. De um lado, a gente tinha a evidência dos ossos, da anatomia. Do outro, a ciência novinha em folha da genética. E as duas pareciam contar histórias completamente opostas. A explicação que parecia mais lógica, olhando para os crânios, era a seguinte. Primeiro, chegou uma leva de gente como a Luzia, com esses traços mais africanos. Aí, milhares de anos depois, veio uma segunda onda lá do Nordeste da Ásia, com as feições dos indígenas atuais que acabou substituindo o primeiro grupo. Parecia fazer sentido, né? Só que aí veio a reviravolta. Quando os geneticistas entraram na jogada e começaram a analisar o DNA das populações indígenas de hoje, a história que os genes contavam simplesmente não batia. Não tinha espaço para Luzia nela. Os primeiros marcadores genéticos que eles olharam, sabe, o DNA mitocondrial, o cromossomo Y, todos apontavam para um único lugar, a Sibéria. Não tinha nenhum sinal de outra leva migratória, de nenhum outro lugar. Então, a gente ficou nesse impasse. Os ossos diziam uma coisa, os genes diziam outra. E agora? Quem estava certo? E para quem está aí se perguntando, mas será que a datação da Luzia não estava errada? Vale lembrar que o método usado, o carbono 14, é super confiável. É como se fosse um relógio atômico que começa a contar quando um ser vivo morre. Então não tinha jeito, a idade da Luzia estava correta. O paradoxo era real. Esse impasse durou anos. Era ossos contra genes. A solução só começou a aparecer quando a tecnologia deu um salto gigantesco e permitiu ler o genoma humano com um nível de detalhe que era impensável antes. E isso revelou uma história escondida nas entrelinhas do nosso código genético. Com essas análises mais potentes, foi possível sequenciar o genoma inteiro. E o que encontraram foi, surpreendente. Escondido ali, por baixo de todo o sinal genético siberiano que era dominante, havia um eco. Um sinal bem fraquinho, mas inconfundível, que ligava alguns grupos indígenas da Amazônia a populações lá da Australávia. Isso deu origem a uma teoria completamente nova. E se não foram duas migrações separadas? E se a própria população que veio da Ásia já era, na verdade, uma mistura?
Os cientistas batizaram esse componente misterioso de população Y. E nesse cenário, a Luzia não seria de uma leva diferente. Ela faria parte desse grupo fundador original que já carregava essa diversidade. E o mais incrível de tudo é que esse fantasma no DNA ainda existe hoje. Algumas tribos na Amazônia, como os Caritiana e os Suruí, carregam até hoje uma pequena porcentagem desse DNA antigo. É um eco de 1,5%. Um vestígio da história da Luzia que conseguiu sobreviver por 12 mil anos. Mas ok, saber de onde essa gente veio é só uma parte da história. A outra é como eles viviam. E é aí que a arqueologia, lá na região de Lagoa Santa, onde a Luzia foi encontrada, nos dá uma janela fascinante para esse mundo. Ao que tudo indica, o povo de Luzia não era um grande caçador de megafauna. A dieta deles parecia ser mais diversa, incluindo plantas, animais menores. Mas a vida cultural deles, essa era riquíssima. Eles criaram algumas das artes em rocha mais antigas das Américas e tinham rituais funerários super complexos, que envolviam manipular os ossos dos mortos e até, pasme, a decapitação mais antiga já registrada no continente, provavelmente como parte de um ritual. E pra gente não achar que era um povo super solene o tempo todo, tem o taradinho. É uma das artes rupestres mais antigas da América, de 10.500 anos atrás. O desenho mostra uma figura humana com um falo, digamos, totalmente desproporcional. Parece mais um grafite reverente do que um símbolo de fertilidade. É um lembrete de que, não importa a época, o ser humano é sempre humano, né? No fim das contas, a história de Luzia mostra que o passado não é uma coisa fixa, escrita em pedra. Ele está vivo, ele muda. A cada nova descoberta, a cada avanço da ciência, a gente reescreve o primeiro capítulo da aventura humana nas Américas. Luzia deu um rosto a esse passado tão distante e deixou uma pergunta no ar. Se um único crânio foi capaz de mudar tudo que a gente achava que sabia, que outras histórias incríveis ainda estão por aí, enterradas bem debaixo dos nossos pés?